Olá pessoal! Hoje nós estamos aqui com o Dr. oncologista Eduardo Kunz para responder algumas perguntas sobre os tratamentos contra o câncer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Dr. Eduardo. O senhor pode nos esclarecer quais os tratamentos mais comuns para combater a doença quando diagnosticada? Obrigado pelo convite, tá? É uma pergunta muito interessante, porque isso também pode variar e as pessoas às vezes não têm esse conhecimento. Antes de dizer especificamente sobre a resposta que tu queres ouvir, cabe dizer que não existe só um tipo de câncer de mama, né? Existem vários tipos e cada tipo geralmente relacionado a qual expressão hormonal que ele tem. Com isso, o seu tratamento vai ser diferente também. Mas, via de regra, um tratamento após o diagnóstico, ele vai passar por uma primeira fase, que seria o estadiamento, que é quando nós identificamos que tamanho que tem essa doença no organismo da pessoa. Entrando agora especificamente em tratamentos, geralmente o tratamento cirúrgico é o primeiro tratamento, via de regra, né? Após o tratamento cirúrgico, temos o tratamento de quimioterapia, dependendo, obviamente, do tamanho e da expressão hormonal que esse tumor teve. Eventualmente, quando se tem uma doença que é diagnosticada com um tamanho um pouco maior de início, se faz a quimioterapia até antes da cirurgia primeiro, para acontecer uma diminuição da lesão e aí o próprio cirurgião conseguir ser mais econômico, vamos dizer assim. Depois do tratamento de quimioterapia, tem o tratamento de radioterapia, que seria um tratamento complementar. Esses tratamentos eles servem para caso tenha ficado alguma célula, vamos chamar assim de uma semente, que tenha ficado alguma célula ainda viável naquela região onde foi retirada a lesão, a radioterapia consegue eliminar ou tenta eliminar de uma forma mais efetiva. Terminando o tratamento de radioterapia, dependendo, novamente eu digo dependendo do subtipo de receptor hormonal, a paciente ainda tem a indicação de usar a hormonioterapia, que será o uso de algumas medicações que é via oral, é um comprimido, e esse tempo ele geralmente varia há muitos anos, vamos dizer assim, começando com 5 anos, porém vários estudos também já mostraram o benefício desses pacientes até com 10 anos de uso. Certo. Doutor, uma questão muito interessante que o senhor mencionou é sobre o tratamento com cirurgia antes da quimio ou após a quimio. Como paciente, eu acabo deparando com dúvidas das outras pacientes que gostariam de ter um tratamento parecido com o meu. Por exemplo, por que tu fez a quimioterapia antes e a cirurgia depois? Mas é importante o que o senhor ressaltou, que cada caso é um caso e cada tratamento vai ser avaliado por um conjunto de fatores, correto? Exato, né? Então, por uma lógica, às vezes as pessoas querem fazer um tratamento que seja mais invasivo inicialmente. Muitas pacientes querem operar de cara, querem tirar logo aquele corpo estranho dela, né? Mas não é assim que funciona. Realmente, através de muito tempo, muitos estudos que foram feitos nessa população de pessoas, se viu que quando se passa de determinado tamanho de lesão, é mais viável ou é muito melhor fazer o tratamento de quimioterapia antes de operar. Depois se opera e muitas vezes se complementa com quimioterapia após a cirurgia também. E é muito importante que o paciente tenha uma confiança na equipe médica, porque afinal a equipe médica está fazendo um olhar individualizado naquele tratamento para aquela pessoa e naquele organismo. O senhor concorda? Claro, cada tratamento é diferente um do outro, porque cada pessoa é diferente uma da outra, cada pessoa tem as suas peculiaridades, então cada tratamento ele tem que ser personalizado, ele precisa ser individualizado. E o que me chama muito a atenção é que as pacientes elas cobram isso e de uma forma muito legítima, elas precisam ter acesso ao seu médico. Não só ao médico, porque na verdade o tratamento não é feito só pelo médico, é por uma equipe multidisciplinar. E a paciente ela tem que ter acesso a essa equipe. Acesso irrestrito. Às vezes é à noite, às vezes é no final de semana, às vezes é na madrugada. Então é importante, porque isso gera confiança no tratamento. Perfeito. Doutor, e pensando num tratamento que visa a cura, qual é o tempo necessário para que esse paciente retorne às consultas com o oncologista? Na verdade, esse tempo também, existem peculiaridades devido ao tratamento das pessoas. Dependendo do tipo hormonal que o câncer tem, ele pode ter uma apresentação de retorno da doença diferente umas das outras. Via de regra, depois que uma paciente termina o seu tratamento, nós gostamos de acompanhar essa paciente pelo menos 2 vezes ao ano.
tá? Uma vez ao ano, pelo menos, com exames bem aprofundados para ter uma ideia de como que está o organismo da pessoa ou, na verdade, para ter a certeza de que a doença não tenha voltado. Dependendo do caso, isso é feito 2 vezes ao ano, dependendo do caso, podemos fazer 1 vez ao ano junto com aqueles exames de rotina que já seriam feitos pelo próprio médico que acompanha a paciente, o médico assistente, que geralmente nas mulheres é o ginecologista. Agora, quanto tempo isso deve durar? Não existe um tempo limite, porque infelizmente é uma peculiaridade do câncer de mama ele poder surgir em novas lesões ou a doença recidivar com muitos anos após o paciente ter feito um tratamento. Então, por isso que eu sempre falo com as minhas pacientes, é importante essa relação porque é um casamento muito longo. É muito importante que a gente tenha uma relação próxima, mas é uma relação que vai durar muitos anos de acompanhamento. Certo, e eu acho ela muito válida, doutor, porque quando a gente está em tratamento constante, com a químio, com a rádio, com a cirurgia, de certa forma os pacientes se sentem protegidos porque eles estão constantemente com as visitas médicas. Passado esse tempo, quando a gente está livre dos tratamentos mais invasivos, digamos assim, a gente quer se sentir protegido. Então eu acredito que esse retorno ao médico 2 vezes ao ano ou um pouco mais, faça com que a gente fique com uma preocupação constante com a nossa saúde e monitorando o nosso corpo, que é essencial para que possamos evitar ou tratar a doença se diagnosticada novamente com mais brevidade. Correto? Correto, exatamente isso. Muito obrigada, doutor, pela sua disponibilidade em vir aqui esclarecer e novamente voltaremos com outras informações a respeito do universo oncológico. Foi um prazer, fico à disposição sempre que precisarem qualquer informação do meio oncológico.